verso 21. Algo eu preciso falar nessa introdução, que talvez eu não consiga terminar a mensagem, porque quando eu comecei a escrever sobre isso, começou a abrir umas esferas que eu falei, como é que eu vou falar isso em 2h30? Não dá, Jesus. Então, impossível falar isso aqui, né, em 40, 50 minutos. Mas eu preparei para tentar, eu acho difícil, então pode acontecer da gente quebrar essa mensagem, talvez em 1 ou até 3 cultos, tá bom? Fica combinado assim? Ou seja, você que está aqui hoje, você já está se comprometendo nos próximos 2 cultos, amém? O texto, antes de nós orarmos, diz assim, lá em 1 João capítulo 5, verso 21, uma versão NVT: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Amém? Esse é o texto. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Senhor Jesus, nós glorificamos a Ti, meu Pai, e eu peço para que a Tua graça, Senhor, possa usar a minha vida, pois eu sou mais um que preciso de Ti aqui, Senhor. É um altar, é um microfone, Senhor, mas nada, Senhor, difere, Senhor, a dependência de Ti, a necessidade de Te escutar, de ser direcionado, de ser corrigido e exortado também, Senhor, por Ti, pois isso também é amor, ó Deus. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, Jesus. Nos limpa, meu Pai, de todo o pensamento rígido, de todo o fechamento na mente, meu Pai, para que a Tua palavra possa entrar, Senhor, numa terra fértil, Senhor. E como uma espada afiada, Senhor, como a Tua palavra nos ministra, Senhor, ambos os lados afiados, meu Pai, que possa cortar o meu coração, cortar o coração de cada um que está aqui, Senhor, que possa nos deixar marcas de amor, Senhor, marcas de revelação da Tua vontade, Senhor, que haja em nosso meio hoje, Senhor, curas, libertação, Senhor, olhos abertos, ó Deus, rendição diante do Teu altar, meu Pai, comprometimento com a obediência, com a Tua palavra, ó Deus, através dessa mensagem, Senhor. É assim que nós cremos, é assim que nós oramos, agradecemos a Ti, Senhor. Sem Ti nada poderei fazer, Senhor, usa a minha vida, assim que eu Te peço, em nome de Jesus, amém? Uma palavra bem forte ao nosso Deus. Glória a Deus. O tema da mensagem, no primeiro slide aí, é idolatria, quando algo toma o lugar de Deus. O que é idolatria? Como ela surge? Quais eram os pensamentos da época? Onde ela se encaixa hoje? Nós vamos abordar nesse culto de domingo. Por muito tempo, igreja, a idolatria foi apenas vista como um aspecto religioso, uma imagem, um rito, algo de alguma religião que não condiz com a minha, passa a ser idolatria. Então se interpretava que o idólatra, aquele que adorava alguma coisa, ele apenas cultuava um outro Deus de uma forma explícita, seja diretamente ligado à religião ou não, mas era algo visível, era um Deus, era uma estátua, era um monumento. Mas isso, igreja, esse tipo de idolatria é apenas uma fagulha num grande incêndio do que verdadeiramente significa idolatria. Ela era muito ligada apenas a alguns sinônimos, como oferendas, como imagens de deus místicos. Então você tinha os deuses pagãos, então algo linkado à natureza. Então o homem começava a adorar a criatura e se estabelecia um deus para aquilo. Só que o que de fato então é idolatria? Quando, de uma forma direta e com base na origem da palavra, idolatria é um serviço, uma devoção, é um sacrifício, uma entrega ou uma dependência sobre alguém ou alguma coisa. Amém? Então o que é idolatria? Uma forma simplificada, é quando eu presto um serviço, uma devoção, uma dependência, eu tenho uma dependência, eu deposito tudo isso em algo ou em alguém.
Então, na prática, idolatria está atribuído a algo que já foi criado. Algo que já foi criado para um fim. Mas o homem começa a idolatrar aquilo de uma maneira descompensada. Por exemplo, clássico, o sol. Quem gosta do sol e diga glória a Deus. Não estou falando que você gosta daquele verão lá, derretendo. Tem gente que eu gosto mais de calor, mas o sol por si só. Criação, extremamente importante. Usado até como símbolo em termos de da luz, da referência, de um Cristo que ilumina, fazendo uma simbologia. Mas o homem pega aquilo, estabelece como alguém que criou a não ser o Deus verdadeiro, e estabelece uma força maior no sol, uma força maior naquela luz, e começa a endeusar aquilo. Então esse feixe é quase que infinito de tantas coisas que são idolatradas hoje, na antiguidade e até hoje. Então tudo que exige força, dedicação, empenho, atenção, tudo que você honra, tudo isso acima de Deus é idolatria. Na prática, quando eu penso mais, quando eu falo mais sobre algo, quando eu convivo mais com alguma coisa, quando eu vivencio mais alguma coisa, quando eu tenho por perto mais alguma coisa, mais do que Deus, é idolatria. É um ídolo. Então essa percepção, igreja, ela passa por um princípio que nós devemos entender. Vocês estão aqui comigo ou não? Quando uma pessoa passa a atribuir mais valor a alguma coisa do que uma adoração, do que um tempo com Deus, você está criando um ídolo. Quando a palavra estabelece que amar a Deus sobre todas as coisas, é que tudo que você pode até sim desfrutar, conviver, utilizar, seja o criado diretamente por Deus, seja coisas criadas até pelo homem, mas jamais isso pode ser superior a Deus em termos de dedicação, tempo, convivência, consumo. Essa é a percepção que nós temos que ter. Então a idolatria, igreja, ela não começa quando nós apenas dobramos o joelho para algum Deus, como vem a mentalidade na antiguidade, como muitos têm como mentalidade hoje. Não, ela não começa aí. Mas quando tiramos Deus do trono, do centro do coração, e passamos a associar mais as outras coisas do que a Ele, pronto, você está criando um ídolo. A criação de ídolos, ela vem de vários tipos de necessidades. A criação do ídolo vem quando eu quero me tornar um autossuficiente, quando eu quero uma resposta a qual eu mesmo desejo, não a que eu necessito. Então a humanidade começa a criar ídolos, seja um sistema, seja uma pessoa, seja uma música, seja uma cultura. Ela começa a criar ídolos para suprir um desejo pessoal dela. O mais clássico dos clássicos é o bezerro de ouro, na época do deserto com Moisés. Quem que fez o bezerro? Arão, o sumo sacerdote, irmão de Moisés. O que deveria estar ensinando de fato a doutrina verdadeira, buscada pelo próprio Moisés, sangrando, no modo de dizer, no monte, para trazer a vontade de Deus e falar para o povo, mas pelo um barulho, pela uma necessidade pessoal das pessoas, por tentar manter o controle, por de repente trazer um benefício maior por aquilo que eu entendo que é o correto. Então eu crio um sistema, então eu crio algo, então eu crio um bezerro para poder alimentar uma necessidade que o povo acredita ser real. Vocês estão aqui comigo ou não? Não vai ser uma palavra de massagem, hein? Tá tudo bem com isso? Se você... Bom, eu ia falar um negócio aqui, mas eu não vou falar. Não, essa eu não vou falar. Essa eu não vou falar.
Obrigado, Espírito Santo, por me conter. Igreja amada, de uma forma imperceptível, repete comigo, imperceptível, aquilo que nós idolatramos passa a nos escravizar. Você não percebe, começa com uma coisa sutil, começa com uma admiração, mas daqui a pouco você está mais com aquilo, seja o que for, do que com o próprio Deus. Você está mais torcendo por aquilo, convivendo com aquilo, do que com o próprio Deus. Então isso começa a nos dominar e governar nossa mente. Os nossos desejos e o nosso tempo acaba sendo totalmente vinculado a um ídolo. Vamos entender o contexto aqui de 1 João, amém? Ou não? Quando o texto diz assim: filhinhos, guardem-se dos ídolos. João não estava se referindo ali apenas às imagens religiosas da época. Então o que acontece? Ele escreve isso lá no primeiro século para a igreja da Ásia Menor. Qual que era a problemática que essa igreja estava enfrentando? Que era, em partes, a maioria dos problemas das igrejas da época e região. Havia uma misturança de coisas. Então você tinha os judeus, você tinha os gentios, você tinha os novos convertidos, e você tinha algumas pessoas que pensavam diferentes. Então você tinha uma ideia de que poderia se manter a ideia de que Jesus é o Salvador, mas vinculando todas as tradições, toda a doutrina, todo o achismo, toda a idolatria da época. Então João, num termo até de paternidade, quando ele fala filhinhos, ou seja, era a preocupação de um pai para com os filhos, os filhos da fé. Muitos hoje se deturpam essa questão, né, do pai espiritual. Uns falam, não, tem um pai espiritual. Outros falam, não, pai é só Deus. Eu creio que pai é só Deus, obviamente. Você imagina, não estou dando conta de 2, vou dar conta de 200, hein, Fabião? Olha, imagine ser pai de uns caras desses assim, olha a cara dos malucos. Mas a gente entende que há uma atmosfera de paternidade, de carinho, de apreço. Então não que isso vai gerar um domínio sobre a membresia, mas o próprio João está falando filhinhos, ou seja, num ar de carinho, de amor, de paternidade, de cuidado, como que para com filhos, sabendo que é como se eles estivessem no início da caminhada. Falando, olha, sabe aquela coisa assim que a sua avó falava, meu filho, você vai ver muita coisa nessa vida, sabe esse dialeto, sim ou não? Então ele está falando, filhinhos, um ar de cuidado, guardem-se dos ídolos. O que significa guardem-se? Não significa que os ídolos iam parar, sair ou serem exterminados, mas nós deveríamos nos abster disso, nos guardar disso. Toma cuidado, guardar é um aspecto de segurança, de cuidado, de afastamento. Então, ali naquele momento, você tinha, por exemplo, um culto a deuses. Artemis, um dos deuses, Zeus, outro deus. Então você tinha culto a outros deuses vinculado à própria igreja. Então João está falando, cuidado com os falsos mestres, com os falsos ídolos. Então você tinha essa cultura greco-romana inserida na igreja naquela época, contextualizando a época. Então você tinha um culto muito forte ao imperador de Roma, não tão diferente do que a gente vê hoje com a política, mas havia uma adoração, um apreço e uma idolatria forte em cima do imperador de Roma. João estava falando disso, cuidado com isso, cuidado com essa idolatria. Então falsas ideias, heresias sobre o próprio Jesus, exaltação ao conhecimento até espiritual. Então você tinha o status da riqueza, quem era rico ficava num lugar, quem não era ficava no outro, tinha acesso a alguma coisa, o outro não tinha, e isso vai criando ídolos. Então você vê João, que entende que um Deus distorcido é a forma de você criar ídolos. Um exemplo clássico,
Você vê hoje uma mídia, atores, cantores se convertendo. Eu acho isso bênção, cara. Eu acho isso bênção quando eles se batizam e propagam e tiram aquela foto, né, nas igrejas mais midiáticas. Mas aí, o que Jesus fala para mim? Cara, espere o fruto. Espere o fruto. Eu fico feliz e não vou condenar nem julgar, mas espere o fruto. Aí você vai ver no fruto e você vê que nada mudou. Você vê que nada aconteceu. Você vê que continua com os mesmos costumes, com a mesma doutrina, com os mesmos valores, cantando as mesmas músicas, as mesmas sensualidades, a mesma adoração à riqueza. E ele fala, então ele só mergulhou, então não teve uma transformação genuína. Ou seja, há ídolos que o dominam, e ele tentou colocar Jesus junto. Era isso que João estava procurando combater na época. Então, o que significa a palavra original idolatria? Se você for pesquisar lá a originalidade, é serviço, devoção e dependência. Repete comigo: serviço, devoção e dependência. Quando alguma coisa tem que acontecer para você ser feliz, não é sobre essa coisa, é sobre um ídolo. Quando você faz alguma coisa de uma forma repetitiva, que isso não glorifica a Deus, você criou um ídolo. Serviço, devoção e dependência. Para a gente pular para outra parte, trazer algumas referências bíblicas, acompanha comigo aí. Êxodo capítulo 20, verso 3, a partir do verso 3. Eu vou ler frases pontuais do versículo, tá? Quem gosta de ir procurando na Bíblia vai ter 8 versículos na sequência. Êxodo capítulo 20, verso 3, assim, ó: não tenham outros deuses além de mim, não se curvem diante deles, nem o adorem. Essa é uma exortação na pré-saída ali do Egito. Deuteronômio capítulo 4, verso 15: não façam ídolos, nenhuma imagem que represente qualquer coisa. Olha que interessante que o texto diz: não façam ídolos. Ou seja, além dos ídolos que já existiam, contemporâneos da época, a exortação é para que não se criasse mais, não façam mais ídolos. Ou seja, qualquer tipo de coisa, de sistema, de método que as pessoas poderiam falar, não, mas é isso aqui que é o certo e vamos endeusar isso, é o que a palavra está falando, não façam ídolos. Jeremias 10, 3, o texto diz assim: os costumes das nações são vazios, seus ídolos são feitos por mãos humanas. Olha só o que Jeremias está falando, que era um mundo vazio. As pessoas que são vazias, elas procuram ser preenchidas por algo, e possivelmente vão ser, se não for por Deus, vão ser preenchidas por um ídolo feitas por mãos humanas. É quando qualquer tipo de cantor ou de atriz vai num show e você vê ali até jovens, adolescentes, adultos gritando, ovacionados, quase morrendo, passando mal pelo seu ídolo. Isso é idolatria, igreja. Isso é idolatria. O Salmo 115 é um dos mais clássicos para isso. Tem boca, mas não falam, tornam-se semelhantes a eles o que o fazem. E no Novo Testamento? Sim, numa ótica mais grega, você vai ver lá Colossenses capítulo 3, verso 5: a ganância é idolatria. Você já começa a ver no Novo Testamento que a idolatria já passava a ser não somente os ídolos, os deuses da época, mas já comportamentos e escolhas, culturas. Então, por exemplo, Paulo estava falando sobre a ganância. A ganância é uma idolatria. Então você conjuga o pecado. Você tem a ganância, que já é um pecado, e ela torna uma idolatria. Você tem a glutonaria, que é um pecado, e ela pode se tornar uma idolatria. 1 João, que é o contexto que nós estamos lendo aí como texto base, 1 João capítulo 5, verso 21 fala: guardem-se dos ídolos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14 diz: fujam dos ídolos. E lá em Romanos, esse eu vou dar uma ênfase maior, Romanos capítulo 1, verso 23 diz assim: trocaram a glória do Deus imortal por imagens.
Tá um climinha, Vê o teu vizinho assim, tá um climinha. Mas é Bíblia, viu, gente? Eu não consigo pregar só aquilo que vai dar certo na tua vida. De repente eu preciso pregar isso para as coisas começarem a dar certo na sua vida, não bem? E aqui eu começo a pregação. Diga glória a Deus. Você entendeu por que a gente não vai conseguir, de repente, tudo hoje? 8 maiores ídolos contemporâneos que eu separei aqui. Mas são só 8? E só 8 maiores? Não, isso aqui é só um símbolo para estar no slide. É muito ídolo, é muita coisa. Mas tentando ramificar um pouco, eu separei 8 tipos de ídolos contemporâneos. E você vai ver que esses não têm explicitamente tanta ligação com deuses ligados, mas eles são a vitrine. Mas com certeza por detrás há muita coisa estranha aqui, tá bom? Então preste atenção. Você precisa estar com o coração aberto. Não se sinta ofendido, porque essa palavra já rasgou a mim. Isso cabe tudo a mim, porque o pregador ele tem que escutar essa palavra e também ser moldado. Então nós vamos esmiuçar cada um deles. Vamos não? Estão preparados? Então dá uma espreguiçada aí, dá uma espreguiçada. Se lá em 1 João escreveu: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então tome cuidado com esses 8 pontos que nós vamos ministrar aqui essa manhã. E para quem vai escutar aí depois pela rede social e pelo YouTube. Primeiro ídolo contemporâneo, embora não tão contemporâneo, mas agudo: dinheiro, segurança financeira, trabalho excessivo e paixão pelo desempenho. Esse é um ídolo gigantesco no contexto de hoje. Quando a provisão substitui o provedor, quando o recurso se torna um Deus, quando eu preciso extrair felicidade, segurança, alegria, se de fato eu tenho recurso. Então o dinheiro, ele deixa de ser nesse cenário uma ferramenta para minha família, para a igreja, para um projeto. Ele deixa de ser um meio para passar a ser um fim absoluto. Ele passa a ser uma fonte de segurança, uma identidade com a própria pessoa. Então se tem dinheiro eu estou feliz, se não tem dinheiro eu estou triste. Biblicamente tem que ser assim, ó: se tem dinheiro eu estou feliz, se eu não tenho hoje eu estou feliz, porque eu vivo por processos de Deus e propósitos. O dinheiro é importantíssimo. Jesus falou muito sobre recurso. Ele mesmo estabeleceu uma ordem para os dinheiros, ele mesmo levantou uma pessoa para administrar, ele mesmo gerava curso, ele mesmo pagou imposto. Mas o dinheiro nunca tomou conta do coração dele. Amém, igreja? Então, aos poucos, amados, o recurso, o desejo pelo dinheiro, o desejo por ter mais, o desejo por ganhar mais, ele deixa de ser só essa ferramenta, e aos poucos o coração passa a medir a própria dignidade pela produtividade. Que aí também entra a questão do excesso do trabalho, o produzir, o trabalhar, eu tenho que trabalhar. Ei, todos nós temos, alguém? Amém? Todos nós temos que trabalhar. Bastante, o suficiente para que isso não se torne um Deus, para que isso não se torne um ídolo na minha vida, para que isso não passe a ser uma representação de produtividade e reconhecimento apenas. Eu trabalho duro, cara, não paro. Empresa, correria, Deus me levantou assim. Eu tive a chance, há 8 anos atrás, de ser um pastor que se chamava período integral, que deixava de trabalhar e você receberia um salário da igreja. Eu orei, busquei a Deus, e Deus me direcionou que esse não era o meu rio, que eu continuaria trabalhando, eu continuaria com a empresa, eu continuaria me dedicando no mercado, e foi o que eu fiz. Mas isso não faz com que o trabalho se torne um Deus, mas apenas um meio para que nós possamos abençoar mais a obra. Vocês estão comigo ou não? Então, se eu debruçar no excesso de trabalho e nesses deuses do engano,
Principalmente aí quando se torna acima essa devoção do trabalho, da correria. Já trocou uma ideia com alguém assim? Você vai conversar, não, trabalho, correria, trabalhando pra caramba. Cara, tá tudo certo, tem que trabalhar mesmo, mas dá uma parada, observa, é trabalho ou é preenchimento? Tem fases da vida, amém? Tem fases. Eu enfrentei fases na vida. Eu enfrentei fases na vida que eu saía de casa 4:30 da manhã, chegava 9 horas, 10 horas em casa. Até um dia que eu fiquei 3 dias sem ver o Lucas, logo que ele nasceu, morando na mesma casa. Eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu estou assumindo coisas que não precisa, então vamos repaginar isso. O trabalho, igreja, deveria ser a expressão do propósito, mas ele tem se transformado no Senhor. Aí eu começo a abrir concessões. Eu já não fico tanto com a família por causa do trabalho. Eu já não consigo ajudar tanta igreja por causa do trabalho. Cara, eu não consigo ter um momento de lazer por causa do trabalho. E aí lembra que eu falei, são fases. Às vezes você está num pequeno ciclo que às vezes tem que desequilibrar mesmo, tá tudo certo. O desequilíbrio às vezes faz parte. Mas é só para você já pegar um gancho aqui, corrigir uma rota e seguir. Agora, quando isso de uma forma sucessiva acontece, a agenda se torna um altar, o cansaço vira rotina e a alma é negligenciada e a minha espiritualidade cai. Vocês estão atentos aí? Trabalho é bênção, dignifica o homem. Para mim, trabalho, para mim eu tenho duas bases, tirando Cristo obviamente, tenho duas bases de mentalidade de mudança de um país: educação e esporte. Eu tenho essa mentalidade, porque um povo educado e bem fisicamente muda o planeta, amém ou não? E automaticamente com esses dois pilares, educação e esporte, automaticamente isso vai influenciar na segurança, automaticamente isso vai influenciar na saúde. Cara, se tem um cara educado e saudável, vai influenciar na saúde de um país. Se tem um cara educado e saudável, cara, o cara vai trabalhar, o cara vai ter uma mentalidade vencedora, ele vai se desenvolver, ele vai ser um cara produtivo, e é isso que a gente prega, amém? Só não pode se tornar um Deus. Como a educação também pode se tornar um Deus, como o esporte pode também se tornar um ídolo. Então o problema não é trabalhar muito, mas trabalhar para preencher o que só Deus pode preencher. O trabalho é bênção demais, ele só não pode se tornar um preenchimento de lacuna onde só adoração a Deus pode acontecer. E aí você vai ficar trabalhando pelo dinheiro, produtividade. E aí você começa a se perder com a família, se perder com os filhos, se perder na igreja, se perder até pessoalmente, ao ponto de se perder com a saúde. E aí você tem uma escala de fatores ruins, pelo excesso, pela criação de um ídolo chamado dinheiro e trabalho. Mateus capítulo 6, verso 24 fala assim, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como. Ou você vai servir ao dinheiro e a conta vai ser cara, ou você vai servir a Deus e vai colher do melhor dessa terra. Marcos capítulo 8, verso 36 também faz um respaldo aqui. Pois que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Amém? Então o ídolo número 1 aqui: amor aí ao dinheiro, segurança financeira, trabalho excessivo e paixão pelo desempenho. Número 2, acompanha comigo: controle, domínio e o amor pela reputação. É um ídolo gigantesco isso aqui. O desejo excessivo do controle, do domínio. Quando você tem um relacionamento, seja com qualquer pessoa, que faz com que você exerça um domínio excessivo, que exerça um reconhecimento de algo que você está fazendo, isso se torna um ídolo. Quando tudo precisa estar sob o seu domínio humano, quando o excesso de atenção precisa estar em você,
Deus deixa de ser o Senhor e você passa a construir um próprio Deus chamado eu. Então, o desejo, a paixão pela necessidade do reconhecimento, do aplauso, manter o controle sempre da situação, vai demonstrar falta de confiança em Deus. E aí você está criando um ídolo, o seu próprio conhecimento, a sua própria experiência. Esse tipo de idolatria, igreja, ela não grita, mas ela governa. Ela não se expõe, você não vai lá naquele altar e você vai lá, hoje é o dia de adorar quem eu sou. Não, mas automaticamente você está vivendo sempre buscando o seu próprio interesse, sempre buscando o seu centro da atenção, sempre buscando uma visibilidade, sempre buscando esse tipo de reconhecimento. A questão maior, quando você tem esse tipo de comportamento, essa necessidade do domínio, do controle, isso nada mais está demonstrando a manifestação da sua ansiedade e do seu medo pelo futuro. Se tornar o centro das atenções é porque gera um medo dentro das pessoas de se tornar incapaz, e ela precisa ser reconhecida. Então nós temos visto isso em vários meios, um meio como igreja, um meio político, um meio cultural. E o que mais pega aqui, igreja, nesse tipo de ídolo, o controle, o domínio, esse amor pela reputação, é o ego. E não tem como falar desse tipo de ídolo sem falar sobre orgulho. Pessoas assim não reconhecem o erro, pessoas assim não buscam enxergar os erros. Espera aí, deixa eu fazer um inventário da minha vida aqui. Tudo bem, eu vivi assim 20 anos da vida toda, mas deixa eu deixar a Bíblia entrar, deixa eu deixar a palavra de Deus entrar, deixa Jesus entrar na minha vida e ver se de fato eu não quero ser alguém no controle, eu não sou esse dominante excessivo, e esse amor pela reputação, pelo reconhecimento. Jesus quebrou discípulos ali numa conversa, quando a discussão entre eles era quem é o maior. Quem que é o maior? Será que é Pedro? Será que é João? Ou será que de repente foi Paulo logo depois? Jesus traz a equação do reino aqui. Ele fala, o maior é o menor. Ou seja, quebrando qualquer tipo de controle, de ego, de orgulho, de vaidade. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Sabe aquela pessoa que tem razão de tudo? Que ele olha para a pessoa que está outra, não, estou brincando, não preciso olhar para ele não. Eu não sei se você já conversou com alguém assim. O que não acontece na igreja certa, tá bom? Uma piadinha padrão de pastor. Mas você vai conversar com uma pessoa, conheço. Você vai falar de alguém, conheço. Conhece? Conheço. Não, é que uma vez eu fiz, eu já fiz, já fui lá. Já foi lá? Não deixa nem você falar como foi a sua experiência. Ele já quer falar que já foi lá. Tá bom. Aí você vai falar alguma coisa que você fez. Tá. Ele conhece todo mundo, ele já fez tudo, ele sabe. Uma vez não, essa aqui eu não vou contar não. Tá bom, essa eu vou contar. Cara, eu tava conversando, parceiro zoeiro, parceiro de infância, conversando com um cara que era assim. E aí, beleza. E aí conversando, tal. Aí um camarada meu começou a falar que ele começou a fazer uma luta diferente lá. E ele tava fazendo mesmo. E ele começou a falar da luta e tal. Daí o cara falou assim, eu já fiz. Ele nem falou qual luta que era. Daí beleza. E de fato, um amigo meu nem sabia, porque era uma mistura de coisa, era mais pelo um condicionamento físico do que algum tipo de luta propriamente dito. Tipo, sei lá, Kung Fu, Taekwondo. Não era mas era um professor que fez lá um compilado de lutas e era mais um condicionamento e tal. Não, eu sei. E aí o cara começou a querer falar que era essa daí. Eu não sei se vocês manjam de luta, era uma luta que chamava Krav Maga. Alguém já ouviu falar de Krav Maga? Você já fazia Krav Maga, Fabião? E ele começou a falar, e aí gente, era um cara assim, zero condicionamento físico naquele momento. Não, eu manjo, é Krav Maga. Tem uma parte que fala estrela, e o cara começou a inventar. Imagina um cara de 45 anos numa conversa séria, falando, e ele começou
demonstrar o que era. E não, tem uma parte, e ele não parava, gente. E aí, sabe aquela coisa da quinta série, que você olha para um amigo e começa a querer dar risada, cara? Já passaram por isso ou não? Ele começou a explicar o que era, que é a estrela, que tinha que fazer assim. Eu falei, meu Deus. Aí o que vem na sua mente? Cara chato pra caramba, cara. Não é assim que vem na mente? Ele não sabe, talvez, mas possivelmente ele está tentando se preencher com autoconhecimento para poder se sobressair e aparecer. Com Jesus não precisa disso, irmão. Jesus me arranca do púlpito a hora que Ele quer e me coloca a hora que Ele quer. Jesus te coloca num governo a hora que Ele quiser e te tira a hora que Ele quiser. Não funciona assim. O conhecimento, tudo que você tem, guarda isso no teu coração. Foi a métrica que Jesus deu sobre esse tipo de idolatria: controle, domínio, amor pela reputação. Quando os discípulos começam a discutir sobre isso, Ele mata assim, na raiz. Ele fala: o maior serve o menor. O que Ele fala sobre isso? Que todo o seu conhecimento, se você tem reputação, a questão que você tem sobre controle é para servir as pessoas, para ofertar, para ajudar, é para servir as pessoas. Não é para que elas reconheçam que você é o Deus. Isso é um baita ídolo. A gente vê isso no meio religioso, no meio de pastores. Uma vaidade violenta, um orgulho sem tamanho. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2, igreja, diz assim, pois os homens serão amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, presunçosos e arrogantes. Repete comigo: misericórdia. Mas é o que acontece. É o que acontece. Igrejas imperiais, governos imperiais, ídolos, controle, domínio, reputação, reconhecimento, aplausos. Cuidado com isso. Cuidado com isso. É um ídolo. Amém? Posso ir para o ponto 3? Vocês estão preparados para o 3 ou não? Acho que vou melhor parar por aqui. Vamos embora? Mesmo porque já são 15 para meio-dia, hein, cara? Mas vamos lá. Ponto 3. Olha lá, meu guerreiro. Esse ídolo está muito em alta, cara. Política, ideologias e militância. Temos que falar sobre isso na igreja. Quando a ideologia passa a ser mais um zelo maior de defesa, de paixão e de tempo do que o reino de Deus, ela já se transformou em um ídolo. A fé, igreja, ela deixa de ser filtrada pelo Evangelho e ela passa a ser moldada pelos discursos partidários e pelos movimentos. Então as pessoas já não vão ter uma atenção para a política com base na palavra, mas com base no discurso. Ela não vai ter mais um pensamento político com base no que a Bíblia diz, mas com base nas campanhas de marketing, na mídia. A política, as ideologias, a militância tem se tornado um Deus violento. O problema, igreja, não é você se posicionar. Você precisa se posicionar. Mas substituir o senhorio de Cristo pelo ativismo humano é idolatria. Esperar que A, B ou C seja o salvador da pátria, o Deus Todo-Poderoso, é idolatria. Tratar ideias como absolutas e pessoas como inimigas porque pensa diferente de você é idolatria. Olha o que diz lá em João capítulo 18, verso 36, na NVI. Disse Jesus: o meu reino não é desse mundo. Acabou, a solução não está aqui, cara. O meu reino não é desse mundo. Se o reino dele não é desse mundo, o que está nesse mundo não vai resolver nada, cara. Mas eu não me posiciono. Você se posiciona. Você pega a Bíblia, você lê a palavra. Sabe o que você vai fazer quando você for votar? Nós vamos falar um pouco sobre política, não sobre partido esse ano. Não agora, mas vou dar só uma pincelada. Sabe o que você tem que fazer? Um cara que sai a votar, fazer um pente fino dele. Buscar o plano de governo, ler o plano de governo, ler a história, ver os resultados. E você vai destrinchar isso, cara, de uma forma inteligente.
e vai se posicionar. Não porque A, B, ou C ou D. E se o outro se posicionar diferente, está tudo certo, cara. Porque mesmo que você voltar no mais correto, entre aspas, o mais correto, não é a solução absoluta, porque a Bíblia está falando: o meu reino não é deste mundo. Amém? Você tem que chegar num denominador comum, com base na sua melhor decisão possível diante da eleição. Mas isso não pode se tornar um Deus absoluto e uma resolução extrema, porque aí eu estou adorando um Deus. Se você for pegar lá os reis do Antigo Testamento, você vai ver assim, ó: e esse rei fez o que era bom segundo o coração de Deus, e tem uma história. E esse rei fez aquilo que era mal segundo o coração de Deus, e aí você tem uma consequência. E aí você vai ter até mais os maus do que os bons. E Deus continuou sendo Deus. E Deus continuou com o seu propósito. E Deus continuou cuidando dos seus. E Deus continuou aquilo que Ele estabeleceu desde o princípio. E Deus não abandonou o seu povo. Você vai ter um dos reis que é o mais conhecido, talvez em nosso meio do Antigo Testamento: Davi. Amém? Rei Davi. Cara, Davi adulterou, Davi cometeu um assassinato, e Davi criou um Deus que era o censo, para ver quantas pessoas tinha, para poder saber o tamanho do reino e a força dele. Mas ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, mas ele não é um ídolo. Então, se Davi, que é uma referência para nós biblicamente, apesar dos seus erros, mas coitadinho de mim, eu estou falando de Davi, imagina daqui a pouco o pastor Rafa, você só vai vir porque é o pastor Rafa que vai pregar. Você está morto se você fizer isso, cara. Tem várias palavras dos meninos, de gente pregando. Não está sobre mim, está sobre o que Deus quer na tua vida. E aí Ele vai usar qualquer coisa. O problema não é se posicionar, mas você substitui o verdadeiro reino, o verdadeiro Deus, por uma resolução de homens, partidária. O meu reino não é desse mundo. João capítulo 18, verso 33. Olha como continua o verso: se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Olha só que versículo, igreja. Será que eu estou sozinho nessa viagem? Qual que era a maior dor dos discípulos da época? Prender o meu rei, prender Jesus. Talvez eu seria o mesmo. Não vai, Jesus não vai morrer não. É a mesma coisa assim, guardar as proporções. Não vai fazer corte desse pedaço só vai me quebrar aqui. É a mesma coisa eu falar assim: pessoal, Jesus vai me levar agora, essa semana, e aí vai vir outro pastor aí. Uns vão falar assim: ufa, graças a Deus, tudo bem. Mas outros vão falar assim: não, Rafa, não vai. E eu vou entender, cara. Só que olha só, igreja, Jesus está falando o seguinte: o meu reino não é desse mundo. Se fosse esse mundo, se a resolução seria Jesus governar Roma naquela época, cair imperador e Jesus estabelecer o seu governo, que era o desejo da época, e eu entendo os caras, era o que eles criaram no coração deles, mas não é desse mundo a solução. O texto continua: se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Iam blindar Jesus. Não, ninguém vai prender Jesus, não vai crucificar nele, porque a resolução estava terrena. Mas Jesus estava falando: a resolução não é terrena. Deixa eu te falar uma coisa: pode qualquer governo assumir o ano que vem, nunca vai ser a solução. Vai ter melhorias para um lado ou não. Você tem que votar sempre no melhor possível. Eu tenho minha posição, não falo de público. Você me pergunta depois, olha a minha rede social, você vai me ver. Mas também não é a solução absoluta. O reino, o nosso reino, a nossa solução verdadeira não está aqui. É Cristo Jesus. Ele está, mas não da maneira que a gente acredita que Ele poderia estar. Amém, igreja? Vocês estão aqui ou não? Mais um ou para? São 10 para o meio-dia. Eu vou jogar bomba para vocês. Mais um?
Número 4, aí vamos chegar na metade então, vai. Número 4, isolamento. Esse Deus, esse ídolo é gigantesco também. Sabe, amados, Jesus não estabeleceu a igreja para se esconder, e muito menos para a própria pessoa ficar no isolamento. Você quer um exemplo prático sobre isso? Olha o que a pandemia fez com a problemática de isolar pessoas, isolar relacionamentos. Olha só o desequilíbrio mental e social que isso aconteceu, a devastação relacional, que parece que você acha que se resolveu, mas a gente colhe resultados ruins disso. O isolamento, igreja, é um ídolo moderno disfarçado de autopreservação. Então a pessoa se isola e ela acha que se isolar vai resolver o problema. Ela acha que ficar sozinha vai resolver o problema. A escolha consciente, amados, de viver sem vínculos, sem o corpo, sem a conexão, sem a comunhão, sem a prestação de contas, vai fazer com que você torne um ídolo. A pessoa, ela se afasta do corpo para não ser confrontada, para não ser cuidada, para não ser questionada, para não ser ajustada, sendo que isso verdadeiramente é o que acontece no corpo. O corpo é para isso. Paulo trata a igreja como processo de edificação. Tem engenheiro em nosso meio aí, arquiteto, pedreiro, tudo que for aí. A edificação é um processo de construção, de reparo, está sendo edificado. Ou seja, se analisa, tem que ajustar aqui, tem que apertar aqui, tem que dar uma rebocada aqui, rachando aqui, vamos ajustar. A igreja é isso. E qual que é a cultura que está acontecendo? Estão preparados para essa conversa? Por causa da idolatria da igreja, que é uma coisa que nós vamos falar, idolatria de homens, idolatria institucional, mas não vai dar tempo de falar hoje. Por causa desses 2, 3 próximos que eu vou falar, mas só que no próximo culto, as pessoas estão se frustrando com a igreja, porque a igreja não tem sido igreja. A igreja tem sido um show, um palco, uma sensação, uma emoção. A igreja nunca foi isso. A igreja é transformação, é edificação, é confronto, é disciplina, é adoração, sim, é alegria, mas é justiça, é amor, mas é uma justiça. E pelo fato das igrejas institucionais estarem se tornando ídolos, está vindo a frustração. Por quê? Eu coloquei o meu coração num ídolo, num homem, numa mulher, numa instituição, numa placa, numa metodologia, numa cultura. Aí eu me frustro. Aí o que eu faço? Eu generalizo e eu me isolo. Aí eu acho que eu estou resolvendo um problema. Estou sozinho agora, não vou mais nisso, não acredito mais nisso. Só que ela está criando um outro Deus, chamado isolamento. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz assim: não deixemos de unir-nos como igreja. Está um texto aí. Tá rápido, hein, garoto? Vai pro céu. Brincando. Quer dizer, não, tô brincando não, você vai pro céu, mas não pela performance. Você vai pro céu porque esse Jesus morreu por você na cruz, tá bom? Não deixemos de unir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. O que estava acontecendo lá em Hebreus? Murmúrios, tristezas, frustrações. Então é melhor não ir. Então é melhor eu sair fora. Então é melhor eu ficar isolado. Eu vou ler a Bíblia na minha casa, fazer um devocionalzinho lá e está tudo certo. Só que a Bíblia não diz isso. O texto faz: mas encorajemo-nos uns aos outros. Essa daí é NVI, né? Tem uma versão que fala admoestando, ou seja, cara, corrigindo, exortando, ajustando um ao outro. Isso é igreja. Isso é igreja. Mas por vir esse vento que está passando, diga amém. Passando esse tipo de igreja, que o vento está balançando tudo aí, amados. Está balançando tudo, cara. Não é de hoje. Não é de hoje. O que vai acontecer, o que acontece é que
no caso aqui de Hebreus, que a ideia era justamente permanecer juntos, mas na doutrina. Isso está acontecendo agora, ó. Bíblia pura, palavra, que vem para todo mundo aqui. A pregação que sai desse altar, e essa é a nossa cultura, não é para segurar você na igreja. É muito pelo contrário, é para você fazer, é você fluir em Cristo e voltar, não porque você se emocionou, mas porque você entendeu que você precisa de uma palavra viva, que é a palavra que me alimenta, e eu só estou compartilhando o que Deus falou comigo essa semana, e isso é o que nós acreditamos. Agora, esse ídolo, igreja, isolamento, ele promove uma certa independência. Então você tem um erro conjugal aí de um sopro ruim de igrejas institucionais que não estão sendo igreja verdadeira. Então isso se sustenta um tempo, porque é legal, é bacana. Quer ver um exemplo clássico, cara? E sem ofensas nenhuma. Cara, casamento é maravilhoso. Diga glória a Deus, você que é casado aí. Diga aleluia, você varão valoroso. Tem aquela piadinha, né? Vou falar piadinha, aquela clássica, Fabião, que o irmão uma vez falou aqui na igreja. Ele falou que casar é bênção, mas morrer queimado é melhor. Corta essa, hein? Tô brincando, cara. Casar é bênção, cara. Só que não é fácil, igreja. Vai falar que é fácil. Não é fácil. Mas o que é o casamento? É a igreja. E o que é a igreja? É um corpo em edificação. Até você chegar no ápice de ter prazer no prazer do outro, que para mim é o ápice de um casamento, você tem um processo. Só que lá no primeiro ano, lá nos primeiros 5 meses, 6 meses, o irmãozinho fica assim, ó, babando. É assim, não é? Os caras ficam chamando ele de PM, de pau mandado. Olha lá, ó, os caras lá. Porque a paixão, ela ofusca tudo, ela ofusca todos os defeitos. Mesmo porque nos primeiros 2 anos, isso é estudo psicológico, né, da psicologia, a tendência do ser humano nos primeiros 24 meses é tentar expor ao máximo tudo que é de bom dele. Só que, meu irmão, não dá, cara. Não dá, porque vai chegar uma hora, vai estar saindo as diferenças. As diferenças, elas estão aí, e uma hora vai vir à tona. Então a primeira paixão dos 6 meses, dos 2 anos, é apaixonante mesmo, cara. Você aceita tudo da mulher, a mulher aceita tudo do homem, se submete a muita coisa. Só que a hora que vai passando, cara, aí não vai dando bom não. Aí não quero aceitar mais isso não. E aí entra a fase do verdadeiro casamento em Cristo Jesus e só da paixão momentânea. Só que eu estou pegando esse modelo de exemplo e passando para qualquer coisa. Você vai chegar numa igreja, se você está menos que 6 meses aqui, você está achando maravilhoso. De repente daqui 2, 3 anos, você fala assim, difícil, né? É difícil, irmão. Não é fácil não, cara. Não é fácil te aguentar não. Não, calma, estou brincando. Mas é o seguinte, igreja é permanente. Permanente, cara. E aí o processo de edificação é esse. E a ideia do processo de edificação nunca é olhar para o outro, mas é olhar para mim. E se o outro errou comigo, vai me levar a eu mesmo crescer e entender mais sobre o que é a igreja. Só que essa frustração desse término de paixão pela igreja moderna tem levado as pessoas ao isolamento. Elas se isolam. E aí o isolamento promove independência. Aí cria-se a própria religião. Só que na verdade isso só gera solidão e enfraquecimento. Essa é a frase desse tópico. Ficar afastado da igreja é só solidão e enfraquecimento. Dentro da igreja não é fácil, irmão. Não é fácil, mas é aqui que a gente se edifica. É aqui que Jesus nos molda. É aqui que eu cresço espiritualmente. Lá fora, de repente você não vai ter esses atritos. Só que você só vai enfraquecer, entrar num nível de solidão agudo. Esse tipo de ídolo, e agora eu encerro, digam esse tipo de ídolo que promove uma independência, achar eu vou ficar aqui isolado, essa falsa autopreservação,
ela produz esse esfriamento espiritual. E Deus nos chamou para ser família, para estarmos conectados e não individualizados. Não se faz corpo com um membro só. Você já viu uma mão correndo aí? Bom, se pelo menos fosse o pé, tudo bem, mas nem o pé sozinho vai conseguir sair correndo. Mas um corpo sim. Você pode ter alguns membros doloridos, feridos, mas é inserido no corpo que ele é curado. Se você tiver com a mão doendo, você fala assim, vou cortar a mão aqui e deixar ela em casa para ela ficar descansando. Eu estou falando tanto que até acabou a bateria. O bom é que dá para continuar tudo de novo agora com uma bateria nova, sim ou não? Então a cura, ela está interligada no corpo. Não tem como você falar assim, poxa, minha mão está dolorida aqui um pouquinho, eu vou cortar ela, deixar ela aqui na cama descansando essa semana. Dá para fazer isso? Absolutamente não dá, amados. O membro, ele é curado no corpo. Então vira para o teu vizinho, fala assim, você vai ter que me aguentar. Amém, igreja? Feche teus olhos por um instante aí, curva a tua cabeça. Não precisava nem o pessoal do louvor, tá bom? Pode ser, Fabião? Hoje a gente estendeu aqui a ministração. A gente só faz uma oração para encerrar, tá bom?